Olá, meus amigos, é uma grande alegria, uma grata satisfação estar aqui novamente, reunidos em nome de Jesus, porque sabemos que, se não Ele, com certeza seus mensageiros de luz, seus anjos espirituais estão conosco, e é isso que a gente crê, é isso que nós acreditamos, e por isso estamos aqui hoje, para louvar a Deus, para agradecer ao Pai Celestial por tantas bênçãos de luz que recebemos a todo momento. E para pedir naturalmente, porque somos eternos pedintes da casa deste maravilhoso Pai Celestial que nos protege, que nos deu a vida e que acima de tudo nos quer bem. O tema de hoje eu vou falar um pouco mais sobre conexão. Eu gosto dessa palavra e eu gosto desse tema, falar sobre a conexão que existe entre nós que aqui estamos, nesse plano de encarnados, de vivos, nesta vida aqui no planeta, nesta jornada bendita, e o plano espiritual. Imaginar esses dois planos interagindo, se conectando, seja através da coletividade ou seja através da individualidade de cada um. Eu começo o tema fazendo uma leitura do Livro dos Espíritos, da pergunta 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Foi perguntado por Allan Kardec através da espiritualidade, através dos médiuns que lá estavam na época da codificação. E a resposta foi: a esse respeito sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Tem aí nessa resposta uma clara evidência do quanto nós estamos conectados com a espiritualidade, seja com a espiritualidade superior, que é aquela que nos orienta, nos instrui, que nos auxilia, seja com a espiritualidade mais sofredora. Vai depender naturalmente da nossa conexão, da nossa antena, da forma como nós estamos sintonizados com a espiritualidade. Eu gostaria de falar agora de uma outra passagem, vou deixar esse tema parado aqui no cantinho, depois a gente vai complementar isso, mas nós todos aqui temos nesse país, viemos basicamente de berços católicos. A Igreja Católica, ela era determinante, a maioria dos brasileiros algumas décadas atrás, então naturalmente a maioria de nós tem um pé na Igreja Católica, muitos batizados pela Igreja Católica, casados na Igreja Católica, com o batismo dos filhos na Igreja Católica, mas somos espíritas. Acima de tudo, a gente seguiu a doutrina dos espíritos, porque acreditamos em muitos argumentos mais racionais de entendimento do funcionamento das leis do Criador. E na Igreja Católica, a gente aprendeu muito sobre a questão da promessa, Promessa é algo que eu faço a Deus, a um santo, a Nossa Senhora, Mãe de Jesus, para que se interceda por nós, para que possamos ter uma graça alcançada. E aí, recebida essa graça da espiritualidade, recebida essa graça de Deus, a gente então vai pagar, vai fazer um sacrifício e pagar aquela graça recebida. Isso é promessa, Normalmente, a gente, numa situação de muita dor, de muito sofrimento, uma tragédia, um trauma, uma doença, a gente faz uma promessa para quem somos devotos, no sentido de podermos receber aquela graça, que haja a intercessão para que a gente possa receber a graça, e recebida a graça a gente paga a promessa. E se não receber, ou se pelo menos a gente não entender que recebeu, porque as leis de Deus nem sempre vêm da forma como nós gostaríamos, mas sim da forma como nós precisamos. Mas no momento em que de repente entendemos que não fomos ouvidos, a gente então acaba não pagando a promessa, deixa para lá,
Agora, se recebermos, a gente então vai resolver a promessa. Essa é uma visão da promessa da Igreja Católica. Mas eu gosto muito também da Igreja Evangélica, que tem não a promessa, mas o propósito. Na Igreja Evangélica há claramente, né, a colocação para nós, para os que seguem a Igreja Evangélica, sobre o propósito de Deus conosco. Ou seja, todos nós, de alguma forma, estamos aqui e Deus tem um propósito para cada um de nós. Então, através desse propósito é que eu realizo na Terra, né, as coisas que Deus me confiou, os dons que Deus me confiou. Eu realizo esse propósito e muitas vezes eu tenho que ser também forçado na dor para que eu consiga acordar para esse propósito, perceber que Deus tem um propósito para mim e seguir em frente e buscar atender Deus com relação a isso, né? Mas eu também sempre observei a existência de fora a promessa e o propósito com Deus, a evidência clara para nós na nossa vida, e a pandemia deixou isso muito claro, sobre o propósito nosso com Deus, que não é uma promessa, ou não deveria ser uma promessa, mas o propósito nosso com Deus é no sentido que nós possamos fazer algo que nós entendemos que é importante, como se fosse o propósito de Deus, mas ao fazer isso, eu estou me sintonizando com essa espiritualidade e nessa conexão com Deus eu também recebo. Não é algo condicional, mas é uma lei da natureza. Tudo aquilo que nós fazemos, a gente recebe de alguma forma. Então, a gente observou muito isso na pandemia, né? Naquelas condições mais difíceis de UTIs, de amigos, parentes que passaram por uma situação muito delicada, né? Nós observamos muito essa questão do propósito naqueles momentos mais difíceis, né? Em que a pessoa recebeu depois como se fosse um renascimento para continuar a vida, ela percebeu que precisava fazer algo diferente e se tornou mais mais agradecida. A gratidão passou a fazer parte das pessoas que passaram por esses traumas sem necessariamente a promessa. Okay? Então nós temos assim, promessa, o propósito de Deus para conosco e o propósito nosso para com Deus. Muito bem. Recentemente, nós tivemos o dia de Nossa Senhora Aparecida, dia 12 de outubro, em que nós observamos todos os anos os romeiros, né, que se dirigem para Aparecida, e a gente observa na televisão e fala, puxa vida, olha que sacrifício que fazem, né? Estão pagando promessa. A gente vê às vezes alguém carregando uma cruz, né? Aquele caminhar difícil, um verdadeiro sacrifício para 180 quilômetros para chegar até a Basílica. E para mim sempre foi uma percepção de que os que faziam isso, ou os que estavam ali nesse caminhar, nessa romaria, estavam pagando promessa. Pagar promessa, recebeu a graça, então agora havia prometido que faria isso e passado algum tempo, então está cumprindo a promessa de chegar ao destino, de chegar à Basílica. E naturalmente ao chegar é uma felicidade absurda, porque se o caminho é sacrifício, a chegada é algo triunfal, né? Muito bem, e surgiu para mim a oportunidade e com uma alegria foi muito gratificante para mim, a oportunidade de eu fazer uma romaria, de eu acompanhar, de eu estar na romaria de uma igreja carismática chamada Viva, que é da Vila Prudente. Eu não estava preparado, então vou deixar claro para vocês, não tem nada de condicionamento físico, tem que estar preparado. Eu não estava, porque a decisão foi mais ou menos em menos de 10 dias. Mas quando eu me dei conta, às 6 horas da manhã do dia 7 de outubro, eu já estava na igreja, saindo junto com mais 40 jovens como eu, a maioria muito mais jovem, né? Estávamos saindo para a caminhada com o objetivo de chegar à Aparecida
no dia 11, na segunda-feira, 5 dias depois, às 3 horas da tarde. E foi muito gratificante, eu usei essa expressão, porque ao longo do caminho eu procurei estar 80% do tempo comigo e com Deus. Eu queria sentir aquela energia que emanava dos romeiros e entender o que significava tudo aquilo. Por todos os anos observando esse sacrifício e essas pessoas pagando promessa, né? O primeiro dia da nossa caminhada foi muito cansativo, porque não entramos diretamente pela Dutra a partir da cidade de São Paulo. A gente entrou por Parque Novo Mundo, Guarulhos e aeroporto. Eu sei que nós fomos dormir no primeiro dia no Arujá, 50 quilômetros de caminhada. Então, naquela noite eu estava absolutamente destruído, já tomando anti-inflamatório e já o pessoal costurando as bolhas, o que é muito normal, né? Muito comum. No segundo dia nós caminhamos mais 40 quilômetros de Arujá até Jacareí. E eu me lembro que naquela noite eu estava muito mal mesmo, porque eu estava absolutamente destruído. Tomei os anti-inflamatórios umas 10 horas da noite e 3h30 da manhã eu acordei assim, todo arrebentado, todo dolorido, chorando, porque eu sabia que eu não ia conseguir. Eu falava, puxa vida, Nossa Senhora me perdoa, mas não vou conseguir chegar à Basílica. Isso 3h30 da manhã. 5 horas da manhã eu estava de pé tomando café, colocando a roupa e saindo na caminhada. E mais 30, 40 quilômetros, depois no domingo, segunda, chegamos lá na segunda-feira à tarde. Para mim foi uma experiência tão gratificante que eu pretendo não repeti-la exatamente para não perder esse sentimento de algo único que aconteceu comigo. E eu vou explicar. Porque eu caminhava ali pela Dutra, naquela romaria, junto com milhares de outros romeiros, observando as pessoas nas mais diferenciadas condições físicas difíceis. Pessoas extremamente obesas, pessoas com problemas de saúde nas pernas, pessoas com problemas de diabetes, de pressão alta, pessoas de chinelo com os pés já todos enfaixados por causa das bolhas, caminhando com seus cajados e faltando 100, 130 quilômetros para chegar. E eu observava aquela energia que puxava essas pessoas, assim como me puxava da mesma forma. Que energia é essa que me leva a chegar, a fazer, a concluir a caminhada? E 80% se o tempo era comigo, 20% era conversando com os romeiros que eu encontrava pelo caminho. Metade dos romeiros não estava ali pagando promessa nenhuma, não estava ali cumprindo propósito, estava apenas agradecendo pela vida, agradecendo pela pandemia que está indo embora, agradecendo por um emprego que surgiu na vida, agradecendo por uma saúde criada, mas não vinculada a uma promessa ou um sacrifício. E o interessante é que, trabalhando ao longo desse caminho com o sentimento de gratidão, não há sacrifício. Então, retira-se a palavra sacrifício do caminhar. Não há sacrifício quando o nosso coração, quando o nosso pensamento está conectado a essa espiritualidade maravilhosa com o sentido de gratidão a Deus. Isso para mim foi muito marcante porque aquela visão que eu tinha inicial de ter o sacrifício e depois chegar no final e aquilo ser algo deslumbrante, missão cumprida, não foi assim, porque o caminho foi muito maravilhoso, muito abençoado. Caminhar, a jornada para chegar lá é tudo de bom. E o que me marcou muito, e aí é a experiência pessoal que eu trago com vocês, é que a energia que nos puxava e nos atraía para a Aparecida, o meu sentimento, imaginando Maria, Mãe de Jesus, Nossa Senhora Santíssima, imaginando ela lá no alto, trabalhando com a sua espiritualidade, com os seus anjos, com os seus espíritos, com aqueles que nós, vira e mexe,
pedimos que interceda por nós ou por algum amigo junto a Jesus. Nós, espíritas, falamos isso com muita frequência, né? Nossa Senhora, Mãe Santíssima, interceda por nós junto a Jesus. Então imagina aquele batalhão, né? Assim, uma pirâmide, ela lá no alto, né? Aquele batalhão de trabalhadores espirituais intercedendo, levando os pedidos, né? Os agradecimentos e as mensagens, intercedendo por tantas pessoas, né? E aquela romaria, como se eu pudesse olhar por cima, aquele monte de formiguinha caminhando, sentido único para chegar na Basílica. E eu tive a nítida impressão que aquela energia, porque Nossa Senhora, naquela semana, falou assim: olha pessoal, fecha aqui meu trabalho, encerra minha agenda, que eu estou descendo para a terra, que eu estou lá para aguardar tantas pessoas, tantos romeiros, tantos visitantes que estão chegando para o meu aniversário. Não é isso, né? O aniversariante tem que estar presente. E eu tinha a nítida impressão que quando eu fosse chegar em Aparecida, é como se pudesse ver uma luz muito, muito forte, muito grande, muito linda, uma luz brilhando no céu, né? Tamanha força celestial que nos impulsionava, que nos puxava nesse caminhar, não importa as dores, não importa o preparo físico. E ao chegar no último dia, na segunda-feira, estava um pé d'água, uma chuva, que o céu estava cinza. Os últimos 10 quilômetros nós fizemos debaixo d'água. Então, chegamos lá 3 horas, aí dali havia uma missa dos romeiros às 4 horas, eu fui assistir a missa logo na chegada, e depois, terminada a missa, 5 horas, fui tomar um café, e aí eu falei, bom, agora eu vou subir até a Basílica para ver a Nossa Senhora, a imagem, né, de Aparecida, e depois eu vou descer e pegar o carro e ir embora lá, o carro que a gente ia voltar. Qual foi a minha surpresa? 10 para 6. Abriu um sol do lado esquerdo, lindo, chovendo, um sol que fez brilhar toda a Basílica como se fosse ouro, é impressionante. E abriu um arco-íris sob toda o domo da Basílica, que é uma coisa mais linda, às 6 horas da tarde. Não que aquele arco-íris fosse para mim, mas aquele arco-íris era para que eu estivesse ali, para reforçar a fé nessa conexão que existe entre a espiritualidade. Se vocês quiserem dar uma olhada no Google, eu não tenho aqui para mostrar agora, não dá por causa do celular, mas se vocês quiserem dar uma olhadinha no Google, coloca assim, arco-íris, outubro, Aparecida. Vai aparecer uma imagem, logo ali, nas primeiras, de uma filmagem acho que está no Facebook, de um mês atrás, que dá certinho, né? Nós estamos agora, hoje, novembro, né? Hoje é 21 de novembro, um mês atrás, vai aparecer uma filmagem de um arco-íris que ele passa por cima, totalmente assim, da Basílica. E o rapaz, que é um romeiro, que estava ali, ele chegou um pouco depois de mim, eu já estava lá na Basílica, ele ainda fala, olha pessoal, 11 de outubro de 1921, tamanha emoção que ele erra o ano, ao invés de 2021, ele fala 1921, lindo. Aquilo para mim foi tão marcante que eu disse que eu não quero repetir. E é interessante como a vida nos dá sinais dessa conexão maravilhosa que existe entre nós e a espiritualidade. Quando a espiritualidade precisa do nosso trabalho, ela mostra de alguma forma. Quando a espiritualidade precisa que a gente se movimente em favor do bem, ela sabe que pode contar conosco e ela aparece para que aquilo seja solicitado. Por isso que nós temos que tomar cuidado com essa conexão e com os nossos ouvidos e olhos sempre abertos. Porque às vezes você está em casa e chega alguém, um vizinho, um parente, um amigo, de repente ele vem te pedir um prato de comida, um dinheiro, pagar uma conta, um remédio, um conforto, uma conversa, seja lá o que for. E a primeira coisa que nós temos na cabeça é a negação. Deixa isso, não vou ver isso agora, não é isso. É como se nós esperássemos que Deus tivesse para nós grandes obras, mas quem não é no pouco, não será no muito. Isso é muito claro, né? Quem não é no pouco, não será no muito. E nós somos provados em todos os momentos da nossa vida, no pouco.
E o pouco é que nós precisamos estar abertos para esses chamados da espiritualidade, para esses chamados celestiais, para que nós possamos trabalhar em favor do bem. Nesse momento em que estamos numa terra quase arrasada, final de pandemia, nesse país tão sofrido, com problemas econômicos sérios agora, com tantos traumas, tantas tragédias, é o momento de nós nos colocarmos à disposição da espiritualidade para trabalharmos no bem, ajudarmos no que for necessário, mas estarmos ouvindo os chamamentos e não nos colocarmos numa condição de esse não é isso. Ou seja, precisamos olhar com compaixão para aqueles que nos procuram. Precisamos olhar com um olhar amoroso, solidário, para aqueles que nos buscam em nós algum tipo de auxílio, porque eles podem sim ter sido orientados pela espiritualidade através dessas conexões a nos procurar. Talvez aquele irmão, não tendo mais a quem recorrer, recebeu a orientação. Procure o Carlos, procure a Dona Maria, procure o seu José, procure o seu pai, procure o seu irmão. E aí, ao chegar até nós, de repente o que acontece? A gente se fecha e não faz aquele atendimento, não ouve aquele chamamento. Então a gente sai dessa conexão linda. E eu me lembro, só para concluir, daquela passagem que eu gosto de falar muito de Paulo, né? Quando Paulo está entrando em Damasco e ele fica cego, e Jesus então na imagem fala para ele, procure Ananias. Ananias era exatamente aquele que ele queria procurar para prender, né? E Ananias, e depois Jesus vai até Ananias. Ananias, vá, porque você vai curar Paulo, que é Saulo, né? O grande perseguidor dos cristãos, você vai curá-lo. Já pensou se Ananias falasse, não, vou nada, estou fora, isso não é comigo não estou entendendo a história, não. Quem é? Quem é o Senhor? Jesus? Não, acho que é coisa da minha cabeça. Se ele não tivesse feito a parte dele, então nós precisamos fazer a nossa parte. Estarmos de olhos e ouvidos abertos para os chamamentos da espiritualidade, para os chamamentos do bem. Porque essa conexão é algo divino, celestial, maravilhoso. Que assim seja, graças a Deus. Amém.